uma questão de ordem, presidente. Eu fiz aqui um comentário e o professor pediu, de forma temporal, de que ele gostaria de fazer um comentário a respeito de algo que está em curso no país. E é uma coisa muito grave. Eu acho que o professor talvez possa ainda acrescentar algumas coisas que eu falei sobre a divisão de irmãos que existe, que começou quando Lula estava à frente das fábricas dizendo: aqui estão os proletários, os perseguidos, os empregadinhos, e lá em cima estão os poderosos dos patrões que querem nos escravizar. A elite. Começou lá a divisão dos irmãos, quando na verdade se sabe que um não vive sem o outro. Vou pedir ao Beni então que tenha mais um minuto de paciência, porque o destaque do Beni não foi dado, é verdade, mas já foi aprovado aqui, está tudo bem, não tem nenhum senão. Professor. É o seguinte, o Everton trouxe à luz um assunto que é muitíssimo interessante e cuja profundidade é muito maior do que aquela que aparenta. Ela tem camadas de entendimento que devem ser percebidas por todos nós. O que acontece no país é que utilizou-se uma técnica defendida por um dos expoentes da política, que foi Maquiavel. Maquiavel dizia uma frase fantástica, dizia o seguinte: só se consegue unidade de uma classe com a subjugação de outra. Isso faz parte da política. Isso está na carta a Lorenzo Magnífico, que foi escrita por Maquiavel. Um livro que eu recomendo que leiam, chamado O Príncipe. Senhores, o que nós estamos vendo no país, a meu sentir... Isso está em curso. De maneira agora subreptícia, de maneira agora mais discreta por causa do novo governo, é a tentativa de desestruturação da sociedade a partir da divisão das classes. A ideia de a luta de classes é uma tese esquerdista já de 1917. A luta de classes é: eu sempre sou inimigo daquele que me paga. A ideia do esquerdismo é colocar exatamente o capital e o trabalho, que deveriam ser aliados e que devem ser aliados, como inimigos figadais, como inimigo de base. Então, aquele que tem e eu não tenho dinheiro é meu inimigo. Quer tomar de mim o meu trabalho, quer tomar de mim a minha vida, quer me pagar o mínimo possível. Isto não só não é verdade, como isso não é inteligente por parte do capital. O capital e o trabalho, que são os dois elementos básicos da formação da economia de um país, da civilização ocidental, o capital e o trabalho são irmãos. Um não pode viver sem o outro. Everton Leone é o dono do sistema, assim, o presidente do sistema. Ele pode operar a câmera ao mesmo tempo que está aqui? Não. Ele precisa de alguém e ele remunera esse alguém para que esse alguém faça o trabalho para que chegue ao resultado empresarial. Porque esse alguém não pode operar a câmera se não for remunerado. Exato. Por quem? Claro. Pelo capital. Mas não é só capital e trabalho. Esse aqui é o exemplo. Eles estão dividindo irmãos. Estão dividindo mãe e filhos. Famílias, não é? Estão dividindo famílias. Estão dividindo pessoas que seguem religiões diferentes, pessoas que têm cores diferentes, raças diferentes. Os negros. É divisão geral. O branco dividido dos índios. Olha, todos. Gente, os brancos e os negros são, e aí eu, como exemplo de todas as raças, né? Eu nem gosto da ideia da palavra raça, porque eu não acredito que existam raças. Acredito só a única raça, a raça humana. Essa ideia, que originalmente poderia ter sido plantada no coração da nação brasileira, de que somos todos formados absolutamente pelo mesmo material genético. Todos nós temos essencialmente a mesma composição genética. Não há outra espécie humana na Terra. Já teve. Mas há mais de 40 mil anos que ela desapareceu. Não há outra espécie humana. Todos nós somos membros da mesma família. E mais grave, não tem outro planeta para ir. Nós só temos esse. Só podemos viver aqui. Essa ideia de que nós somos todos um só. Não estou dizendo que tem que ser... Não é pieguice da minha parte, não. Nós somos de verdade.
Não tem nenhuma diferença entre nós. A cor da pele nunca deveria ter sido nem evidenciada como separação, mas essa foi a estratégia. Os negros são prejudicados, os brancos são quem? Quem prejudica. Você não precisa nem dizer isso. Basta que você diga que alguém é assim e para que o outro fique separado. Vou dar outro exemplo. Se você vê um policial em ação, triscando a mão de um bandido, na hora o bandido vira o policial. Ele é frágil. Na hora em que a bala atinge uma criança, sem ninguém fazer perícia, sem nada, já se afirma: a bala saiu do cano da arma do policial. Isso é estratégia para desorganizar o Casa país. dividida para ser conquistada. Entendeu? Para fazer o bandido ser vítima. Os presos, quem está nos presídios é que são as vítimas. As pessoas que estão encarceradas dentro de casa são os algozes. Então mas é isso que está se colocando na sociedade. Então isso é Verdade. em tudo, Beni. Não é só empregado e patrão. Começou lá atrás com o Lula à frente das greves. Um cara que nunca trabalhou fazendo greve. Olha, o que eu vou dizer aqui, muitos não vão concordar e eu respeito. Fique à vontade. O Everton está numa felicidade geral, colocando muita precisão o que nós estamos vivendo. Está em curso esse processo exatamente de acabar o Brasil. O que eu quero dizer é o seguinte: podem me crucificar, não tem problema. Mas que esse tipo de coisa não acontecia nos anos 60 e grande parte dos anos 70.